Edição, agora é hora de participação do doutor André, especialista da área da Previdência Social. Ele está ao vivo comigo aqui nos estúdios da TV Candidez. Vem para cá, André, seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Prazer te receber aqui mais uma semana. Prazer estar aqui mais um programa, mais segunda-feira. Hoje é um tema importante que vai falar aqui hoje, viu? Exatamente, é um tema que pode aí ser aí a dúvida de muita gente. Você parou de contribuir com a Previdência Social, né? Como fazer para garantir de novo sua qualidade de segurado e principalmente para fazer um planejamento previdenciário correto, né, André? Sim, com certeza. É de extrema importância ficar atento em relação a isso. Se por algum motivo ali deixou de contribuir para o INSS, né, seja ali por uma condição financeira que ficou apertada ali no mês, né, ou no caso ali você foi demitido, não está conseguindo mais ali contribuir para o INSS, então a gente vai conversar a respeito disso hoje, né? Quais são ali os caminhos a se tomar. A gente vai apresentar aqui alguns conceitos importantes, né, relacionados à qualidade segurada, período de graça, o que é isso, como fazer a contagem em relação a isso, para ver se ainda está assegurado perante o INSS. Né? Então, o INSS, basicamente, né, a gente precisa contribuir, né, mês a mês ali certinho para ter garantido os direitos, né, perante o INSS. Tá? Então, para poder gerar os direitos, os benefícios, né, você precisa estar em dia, né, o pagamento e ter o que a gente chama de qualidade de segurado. Né? O que é essa qualidade de segurado? A qualidade de segurado é uma situação que a pessoa está ali, uma condição que o trabalhador está pagando o INSS. Né? Então, ele tem essa qualidade, né? Ele está assegurado perante a Previdência Social. Né? Por isso, ele vai ter os direitos perante a Previdência. Então, é importante ali o trabalhador, né, estar contribuindo para o INSS para garantir os direitos perante o INSS, que isso lhe garante o recebimento de diversos benefícios previdenciários. Né? E quais benefícios previdenciários ele pode receber pagando ali o INSS em dia? Ele tem direito ali ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, o auxílio-acidente, a pensão por morte, o salário-maternidade, o auxílio-reclusão e as aposentadorias em geral. Tá? Então, olha a gama ali de benefícios que a pessoa tem direito se você estiver contribuindo certinho perante o INSS. E o benefício assistencial, o BPC-LOAS, não está na lista? No caso, o BPC-LOAS, né, o benefício assistencial, você não precisa pagar o INSS para ter direito. Tá? No caso, para preencher os requisitos, para ter direito a esse benefício, você não precisa pagar o INSS. Basta que você se enquadre ali no critério de baixa renda, né, ou, dependendo do caso ali também, ser considerado um idoso acima de 65 anos ou possuir uma deficiência. Tá? Então, essa é a diferença propriamente dita dos benefícios previdenciários, aqueles que você precisa pagar para ter direito, que são os constantes dessa lista. Né? Então, quem ali tem a qualidade segurada? São, no caso ali, quem tem um vínculo ativo com o INSS, né? Que está ali contribuindo certinho, todo mês, mês a mês, para o INSS. Então, quem tem o vínculo ativo são os empregados, você ali, carteira assinada, CLT, empregados urbanos, empregados domésticos, né, também. É importante destacar que quem é empregado, né, está sob o regime de CLT, a responsabilidade de fazer a contribuição perante o INSS é do empregador, do patrão. Tá? Então, é importante estar atento ali se ele está fazendo a contribuição certinha. Né? Porque muitas das vezes, em alguns casos, pode ser que o patrão está deixando de recolher para o INSS. Isso pode te prejudicar. Tá? Então, quem mais ali pode ter essa qualidade segurada? Outra classe ali, né, de segurados perante o INSS, que é os contribuintes individuais. Os contribuintes individuais são os autônomos, né, que têm uma profissão autônoma, no caso dentista, cabeleireiro, né, quem paga MEI também se enquadra no critério ali, né, de contribuintes individuais. Então, é responsabilidade do contribuinte individual e também ali do contribuinte facultativo. Esses dois, a responsabilidade é própria sua. Se você é contribuinte individual, autônomo, ou se você é contribuinte facultativo, a responsabilidade de pagar o INSS é sua. Tá? Então, você tem que ali gerar o carnezinho mês a mês, fazer o pagamento certinho, né, e não deixar de contribuir. E o que é contribuinte facultativo? É a pessoa ali que não está exercendo, não está trabalhando, tem nenhuma renda, mas pretende ali garantir os direitos perante o INSS, pretende receber os benefícios, com isso vai pagar o INSS para ter
direito a esse benefício. Então, muitos é os casos ali de uma dona de casa, né, estudante, que quer garantir ali os direitos perante o INSS, então ele paga ali, né, o INSS também. E também tem os segurados especiais. Essa classe ali de segurados especiais são aqueles trabalhadores rurais, né, que trabalham ali na fazenda, no meio rural. Em tese, eles não precisam contribuir para o INSS, o carnezinho. Basta comprovar a atividade rural, né, que eles trabalham ali no meio rural. Tá? Subsentende ali, de forma indireta, que ele está contribuindo para o INSS, está exercendo atividade rural, está contribuindo de forma indiretamente para o INSS. Né? E quem mais também tem a qualidade de segurado são os titulares de benefício previdenciário, ou seja, aquela pessoa que está recebendo o benefício previdenciário. A pessoa que está recebendo o benefício previdenciário, ela mantém a qualidade de segurado durante o recebimento do benefício. Então, o caso muito comum é a pessoa que recebe um auxílio-doença, está afastada do trabalho ali, precisou se afastar em razão de alguma doença, e no caso aí não pode trabalhar, né? Então, por esse motivo de estar afastado, não conseguir trabalhar, está recebendo o benefício do INSS. E com isso, está mantendo a sua qualidade de segurado. A pessoa não está mais ali, não precisa mais contribuir, né? Mas vai manter a qualidade de segurado por estar recebendo esse benefício do INSS. Só é importante a gente destacar aqui, quem recebe o auxílio acidente, pessoa ali que sofreu acidente, teve uma sequela, e o INSS paga uma indenização a essa pessoa, ela não mantém a qualidade de segurado, né? Não é nesse caso aqui que ela está recebendo benefício, que é o auxílio acidente, que ela vai ter a qualidade de segurado. Tá? Então, essa é a exceção. No caso, se você recebe auxílio acidente, você precisa contribuir para o INSS para ter garantido ali a sua qualidade de segurado e os direitos perante o INSS. E quem mais ali, né, qual outra situação que você possui a qualidade de segurado? É o que a gente chama de período de graça. Né? O que é esse período de graça? É um conceito bastante importante aqui no universo do previdenciário. O período de graça é aquele período que a pessoa deixou de contribuir para o INSS, mas o INSS vai garantir ali uma extensão da proteção ali do INSS, da Previdência, durante esse período que a pessoa deixou de contribuir. Então, no caso, se você deixou de contribuir no mês de hoje, de setembro, tá? Então, os meses seguintes, outubro, novembro, dezembro, você ainda mantém a sua qualidade segurado durante um período, durante um tempo. Porque pode ser, muitas das vezes ali, que você está com uma situação financeira desfavorável, complicada, não consegue contribuir, ou senão você foi demitido do emprego, tá? E não vai estar conseguindo ali contribuir para o INSS, então o INSS entende ali a realidade, que esses casos que pode acontecer. Então, estende ali essa proteção previdenciária durante o período, para que você mantenha essa qualidade segurada. Mas é importante a gente observar aqui, durante o período. Tá? E até o término desse período, você vai precisar de fazer uma contribuição, pelo menos, para garantir ali a qualidade segurada. Então, durante esse período de graça, que a gente chama de período de graça, a pessoa que deixou de pagar o INSS, vai continuar recebendo, protegido pelo INSS. Se caso acontece alguma coisa ali, a pessoa fica doente, né, e precisa ali entrar com pedido perante o INSS durante o período de graça, ela tem essa qualidade segurada. Então, ela tem esse direito ainda perante o INSS, mesmo ali que deixou de pagar. Tá? Então, essa é a extensão da proteção previdenciária, que a gente chama de período de graça, né, um conceito bastante importante. E quanto tempo dura, né, esse período de graça? A duração conforme, né, varia ali, conforme o caso, conforme a gente vai ver aqui posteriormente. Existe ali também a possibilidade de prorrogação desse período de graça. Tá? Então, se estender mais alguns meses ali, esse período de graça, a gente vai ver que é possível. Então, é importante ali a gente saber quanto tempo dura o período de graça para você identificar a sua situação, que é crucial ali para determinar se você ainda possui período de graça, né, se você possui ainda a qualidade segurada, para ter o direito perante o INSS. Tá? Então, a legislação prevê algumas situações ali em relação que você mantém a sua qualidade de segurado. Né? E quais são essas situações? Vamos lá. Primeiro, titular de benefício previdenciário. Conforme a gente conversou já anteriormente, se no caso você está recebendo ali algum benefício do INSS, como por exemplo o auxílio doença, você está mantendo ali a sua qualidade de segurado.
Tá? Você mantém qualidade de segurado durante o recebimento do benefício. Então, você não precisa contribuir. Então, duas questões importantes aqui que eu gostaria de levantar em relação a isso. Você, no caso, se você estiver recebendo um auxílio-doença, no caso muito comum, a pessoa ali, que mesmo ali do período que ficou determinado para receber o auxílio-doença, ela vai precisar de mais período de ficar de ficar afastada, né, e receber mais um auxílio-doença. Então, o que o INSS fala? Que durante o recebimento desses auxílio-doença, né, você vai precisar de prorrogar ali, receber o auxílio-doença. Então, durante esses períodos ali que você recebe o auxílio-doença, é importante você fazer uma única contribuição nesses períodos intercalados, tá? Isso é o que fala ali nas portarias, nas leis, no decreto do INSS. E muitas pessoas não sabem disso, que isso pode ser motivo ali do INSS indeferir se você não está fazendo essa contribuição intercalada, tá? É uma coisa assim, é uma situação bastante controversa, não tem uma posição definida em relação a isso, se é necessário mesmo fazer essa contribuição intercalada durante o recebimento dos auxílio-doença, mas, como já tem uma previsão legal do INSS, é importante a gente se precaver e observar e fazer em relação a isso. Caso surja algum problema, ter que indeferir, ter que entrar na justiça, então é importante ali seguir a orientação certinha. E no caso ali, mais uma questão, se você está recebendo o auxílio-doença, né, e uma dúvida muito comum, eu preciso contribuir ali, recebendo o auxílio-doença? Tá, você não precisa contribuir enquanto estiver recebendo o auxílio-doença. No caso, você pode até ser prejudicado caso você venha fazer uma contribuição recebendo ali o auxílio-doença. Por exemplo, se você é contribuinte individual e ali contribui o mês ali que estiver afastado, o INSS pode entender que você está apto ao trabalho, que você está auferindo renda, e com isso pode, no caso aí, negar, cancelar o seu benefício que você está recebendo do auxílio-doença. Tá? Então é importante ali, se caso você é contribuinte individual, né, e deseja ali contribuir no INSS, seja para manter ali, fazer contribuição acima de um salário, para manter a sua média salarial alta, então oriente-se que no caso você contribui pela modalidade facultativa. Então vamos lá, quais são outras situações ali da relação desse período de graça? Então a gente tem aqui os empregados, contribuintes individuais e os segurados especiais. Então o período de graça padrão são de 12 meses após a cessação das contribuições. Então como que é? Como que funciona? Né? Esse aqui é o caso da grande maioria das pessoas, que são os empregados, contribuintes individuais, né? É o seguinte, você ali deixou de contribuir no mês de setembro, tá? no mês de hoje, atual, no mês de setembro. Você tem ali 12 meses, né, para frente, você vai estar assegurado perante o INSS que você vai manter a sua qualidade de segurado. Então, você deixou de contribuir, cessou as contribuições em setembro, você vai ter, no caso, aí, até setembro de 2025. A gente vai ver que não é bem assim, ainda tem mais uma extensão em relação a isso. Mas a lei determina que são 12 meses esse período de graça, então 12 meses após a cessação das contribuições. Existe a possibilidade de estender para além de 12 meses, né? Então além, no caso de um ano, que no caso pode estender para 24 meses, caso você tenha 120 contribuições, né? 120 contribuições ininterruptas, ou seja, as suas anteriormente você contribuiu durante 10 anos certinho, não deixou de pagar nenhum mês. Então, se por acaso você, no caso, pagou certinho durante os 10 anos ali, esse período de graça se estende por 24 meses, né? Vai se estender ali por mais 12 meses, estando ali 24 meses. E além disso, pode, no caso aí, se estender por mais 12 meses, podendo chegar até 36 meses desse período de graça que você está protegido com a qualidade segurada. Caso venha comprovar também que você está desempregado, tá? Então, comprova ali para o INSS que você está mandando currículo, não está conseguindo emprego, fez os cadastros aí em alguns órgãos né, tentando conseguir emprego e tudo mais. Então, você, provando isso daí, você também pode ali se estender por mais 12 meses e chegar até 36 meses desse período de graça, né, que você está protegido perante o INSS. E quais ali, outra hipótese, doença de segregação compulsória. Então, no caso, você que possui uma doença, né, uma tuberculose, uma hanseníase, o próprio ali, Covid, né, que ficou bastante em voga, uma doença que você precisa ali se segregar, né, ficar ali, né,
né, afastado, tudo certinho. Então, esse período de graça você vai manter durante, né, que você estiver doente, que você tiver essa doença, tuberculose e tal, você vai manter o período de graça enquanto estiver com a doença e mais 12 meses após que você retornar ali desse isolamento. Tá? Então, doença de segregação compulsória, você tem esse benefício da lei, né, no caso aí, de estar mantendo a qualidade segurada ali desse período de graça durante o recebimento ali, né, durante a doença e após cessar a doença, depois acabar o isolamento, por mais 12 meses. Então, outro caso ali também, do segurado retido, recluso, ou seja, o segurado ali que foi preso. Então, ele tem ali, vai se estender por mais 12 meses após ele sair da prisão, após o livramento. Né? Então, só se no caso, é importante observar também, se ele estava assegurado no momento da prisão, se ele manteve ali a qualidade segurada, né? Se ele estava, né, teve a qualidade segurada ali, e após a prisão vai estender por 12 meses ali a sua qualidade de segurado, né, que é o período de graça. E o contribuinte facultativo, que é diferente. Tá? Então, é importante a gente observar aqui que o contribuinte facultativo é diferente do contribuinte individual e dos empregados. Porque no contribuinte individual e nos empregados, a qualidade segurada, o período de graça, se estende por 12 meses. Aqui no contribuinte facultativo, a gente pode observar que o período de graça são de 6 meses, após cessar as contribuições. Então, vê que é metade em relação aos outros que a gente já conversou. Então, tem que ficar bastante atento em relação a isso, que o período ali é menor. Né? São apenas 6 meses. Então, passou os 6 meses, vai perder esse período de graça, consequentemente vai perder a qualidade segurada e pode perder ali os direitos perante o INSS. E como que a gente faz a contagem desse período de graça? Né? Como que é? Então é o seguinte, o início é a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da cessação das contribuições. Então deixou de pagar em setembro, a partir do mês seguinte começa a contar esse período de graça. Então a partir de outubro, se a gente parou de contribuir em setembro, a partir de outubro começa a contar o primeiro mês. Aí vai contando de mês a mês. Então outubro, novembro, dezembro, vai contando de mês a mês. E o término? Bom, o término aqui é o conceito que eu deixei aqui, mas no slide aqui, bastante extenso, mas vamos ali rápido, já vamos saber qual é a dica prática de contagem, para a gente saber como que é contado ali na prática mesmo, que é mais fácil de entender. Então é o seguinte, a gente vai observar o seguinte, veja em qual mês terminou o prazo do seu período de graça. Então, conforme exemplo, terminou em setembro, vai começar a contar a partir de outubro. Então a gente tem os casos ali, 12 meses, o contribuinte individual, ou se não empregado, que se estende ali o período de graça por 12 meses. Ou no caso, ou se não por 24 meses, aquele que teve mais 10 anos de contribuição anteriores. Ou por 36 meses, que aí, além disso, ele comprova o desemprego. Então, veja qual é o caso a caso. Vamos considerar aqui os 12 meses. Então, a partir de outubro, vai começar a contagem desse período de graça. Após, vai adicionar mais um mês cheio. E a terceira etapa ali, adiciona mais 15 dias, que é o prazo de pagamento de uma contribuição. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, para a gente ver como que funciona isso na prática, né, para a gente entender melhor isso daí. Então, é o seguinte, o Pedro é empregado, né, e foi demitido do emprego no dia 20 de dezembro de 2024. Então, o início do período de graça começa a contar a partir de janeiro de 2025. Ou seja, no mês seguinte, começa a contar a partir do mês seguinte em relação a dezembro. E, no caso ali, como ele foi demitido, ele é um empregado, o período de graça se estende por 12 meses. Então, até 2026, janeiro de 2026, é quando ele mantém essa qualidade segurada. Mas, a gente pode observar que não vai ser em janeiro de 2026. Por quê? A competência de janeiro, você tem até o mês seguinte para poder fazer a contribuição. Né? O vencimento da competência ali para você pagar é o dia 15 do mês seguinte. Então, por isso que ele vai ter ali um acréscimo de mais um mês para poder pagar o INSS para garantir ali esse período de graça. Então, o término vai ser, no caso ali, dia 16, que é o 16º, como ele tem até o dia 15 para fazer o pagamento, o próximo dia é o dia 16º de fevereiro de 2026. Tá? Então, na prática, vamos para a gente pensar como que ocorre isso na prática, né? Para ficar mais fácil para entender isso daí.
conta assim, 1 ano, 12 meses, mais 45 dias. Tá? Eu sei que esse não é a maioria dos casos, mas para ficar mais fácil de entender, você põe na cabeça o seguinte, são 12 meses, se for o caso ali, conforme expliquei, e adiciona ali mais 45 dias. A partir desse momento é quando vai cessar o período de graça. Tá? Essa é uma diquinha prática aí que acaba ajudando muita gente. Não são todos os casos que aplica essa regrinha aí, mas acaba ali, né, ajudando muita gente. Perdi a qualidade de segurado, né? E agora? Então, no caso, se você perdeu a qualidade de segurado, você tem que retornar a contribuir, pagar o INSS para voltar a ter direito perante o INSS, para garantir os direitos ali. Então, por exemplo, em relação aos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você tem que retornar, fazer por pelo menos 6 contribuições para voltar à sua qualidade de segurado. Então, mês a mês, você perdeu a qualidade de segurado? A partir do mês, né, desse mês, você vai fazer um pagamento, esse mês, o próximo mês, daqui 6 meses, você vai retornar a sua qualidade de segurado. Tá? E no caso ali de pensão por morte, salário maternidade, basta apenas uma única contribuição para você retornar, né, resgatar essa qualidade de segurado e ter direitos perante o INSS. E o seguro, uma dúvida comum, bastante comum também, o seguro-desemprego, ele prorroga o período de graça? Né? O seguro-desemprego, a pessoa que está recebendo o seguro-desemprego ali, foi demitido, enquanto estiver recebendo o seguro-desemprego, se estende a qualidade de segurado, né? Se estende o período de graça, isso é uma questão ainda não definida. Né? No caso, tem alguns entendimentos de alguns tribunais favoráveis, de outros desfavoráveis, o STJ tem um entendimento favorável, mas no caso ali, pode ser uma alternativa que ajude bastante os segurados ali, que eventualmente perdeu a qualidade de segurado, e no caso tem que entrar na justiça para poder garantir esse direito. Então, se é o caso ali, você perdeu esse direito, você não possui a qualidade segurada ali, né, e, no caso, recebeu o seguro-desemprego, pode ser uma alternativa, né, para você depois brigar na justiça, para conseguir ali estender mais esse período de graça e ter ali a qualidade segurada. Também é uma alternativa. Né? E dicas para quem parou de pagar o INSS. Né? Vamos ali algumas dicas para quem parou de pagar. Então, a primeira dica é, volte a pagar o mais rápido possível. Né? Essa é a primeira dica mais importante. Segundo, calcule imediatamente quando termina o seu período de graça. Né? Conforme a gente viu aqui anteriormente, né, como que faz essa contagem. Tá? Então, na maioria dos casos, faz a contagem ali, 12 meses mais 45 dias. Né? A partir, se você, no caso ali, está dentro desse período aí, né, se você for requerer algum benefício durante esse período, você estará protegido perante o INSS. Né? E se estiver perto do fim, né, você está quase ali perdendo esse período de graça, já está quase dando ali 12 meses. Né? Qual que é a orientação? Você faça ao menos uma contribuição para o INSS para ele reiniciar a contagem do período de graça. Então, faz de conta, lá do exemplo lá, anteriormente, né, no caso, começou a contar a partir de janeiro de 2025. Vai ter até janeiro de 2026, mas ali no mês seguinte, né, 45 dias, em fevereiro, né, dia 15, em fevereiro, dia 15, depois no 16º, antes de chegar esse dia, é importante, ele faz uma única contribuição que você começa a contar do zero novamente o período de graça. Então, vai começar a contar do zero. Então, por isso que a gente dá essa orientação, em muitos dos casos aqui, a pessoa que já atingiu ali o tempo de contribuição necessária, a carência necessária ali para se aposentar, né, e não precisa mais contribuir para o INSS, só está esperando ali chegar, por exemplo, a idade para poder se aposentar, que a gente orienta ali fazer apenas uma única contribuição, né, durante ali 6 meses ou 1 ano, para garantir essa qualidade de segurado, né, para estar protegido em relação a outros benefícios do INSS. Eventualmente ali pode acontecer de ela ficar doente, poder receber um auxílio-doença. Então, por isso que a gente faz essa orientação da pessoa, por exemplo, que já tem os requisitos para aposentar, que faça ali pelo menos uma única contribuição anual ou a cada 6 meses para garantir essa qualidade de segurado. Né, e pague também os períodos atrasados. Né, é importante, você que deixou de contribuir, para resgatar esse tempo de contribuição perdido, essa carência perdida, você paga ali os atrasados, né, e, no caso, para não faltar futuramente ali na aposentadoria, não faltar o tempo ali. Tá? Então, hoje a gente conversou em relação a isso, né, um tema bastante importante, não deixar de pagar o INSS. Né? A gente viu ali as dicas práticas, mas agora vamos ver a dúvida do pessoal aí, se ficou alguma dúvida aí.
Aí o André trazendo todos os esclarecimentos para você, né? Inclusive a gente tem muitas perguntas aqui. O Vicente Carlos quer saber o seguinte, André. Ele entrou na justiça contra a Previdência, buscando aí a aposentadoria. Tem um tempo médio em que a justiça demora para dar uma resposta? Olha, tempo médio, vamos considerar ali uns 2 anos, né? Mas dependendo ali de qual foi o benefício que você entrou ali, Vicente, pode ser essa média que a gente observa ali, tá? Pode ser uns 2 anos, pode demorar mais, às vezes se tiver que fazer uma perícia, né? Não sei qual que é o seu caso, mas infelizmente é esse tempo aí, na média, que a gente acaba esperando. Eu tenho a dúvida aqui também da Tereza, ela está dizendo que tem 53 anos e deve ter aproximadamente 7 anos pagos junto já à Previdência, né? Se ela começar a pagar agora, ela vai ter que aguardar aí os 15 anos de contribuição e a idade, né, para poder fazer a solicitação de aposentadoria? Tereza, né? Isso. Tereza, você está com 53 anos de idade, né, e 7 anos ali de pagos no INSS. Então, se você continuar pagando certinho o INSS, quando você completar 60, você já vai ter ali pelo menos 14 anos, né? O 61 vai ter os 15 anos, né, pago no INSS. E vai faltar apenas um ano ali para você poder se aposentar, que é 62 anos de idade. Então, não deixe de pagar o INSS, não. Paga certinho, porque vai dar a conta certinho, quase lá, quando você completar a idade, você vai ter o tempo de contribuição também. Eu tenho aqui a dúvida também do Ricardo, ele está dizendo que trabalha hoje com carteira assinada, mas contribuiu durante muito tempo no carnê. Aí ele gostaria de voltar a pagar o carnê, complementando aí um valor do que hoje ele já recolhe junto à carteira assinada, né? É possível? É possível em algumas hipóteses, né, pagar de forma complementar, né? No caso ali, você pode pagar como contribuinte individual, né, desde que você comprove uma outra atividade que você exerça, né, no caso, enfim, existe essa possibilidade, né, desde que você exerça uma outra atividade, e com essa outra atividade você faz a contribuição, tá? Então você pode até contribuir sobre mais de um salário e garantir que a sua média salarial seja maior. Não existe possibilidade de você, empregado, pagar como facultativo, tá? Porque como você está empregado, o facultativo é destinado às pessoas que não estão oferindo renda, não estão trabalhando. Então, a única possibilidade é você contribuir com contribuinte individual, desde que você exerça uma outra atividade paralela aí remunerada. Eu tenho a dúvida aqui também do Carlos, ele está dizendo que o processo especial foi julgado por unanimidade, né? Aí ele quer saber quanto tempo libera o pagamento. Já tem uma notícia boa aí que já deu certo, né? Agora é só esperar. Provavelmente ali, se for tá aguardando um precatório, pode ser que realmente ali demore mesmo, né? Às vezes um RPV, porque é mais rápido, se for limitado a 60 salários mínimos que você tenha direito a receber, pode receber através do RPV, né, requisição de pequeno valor, que é mais rápido. Ou no caso pode ser o precatório, que realmente ali pode demorar um pouco mais. Eu tenho a dúvida aqui também da Cláudia, ela está dizendo que tem 24 anos de contribuição já junto à Previdência, ter com 58 anos. Ela foi orientada a pagar 2 vezes ao ano, está correto, né? Sim, pode pagar durante 2 vezes ao ano. Você pagando ali como contribuinte facultativo, você estende, conforme a gente conversou aqui, né, no programa de hoje, você estende só o período de graça por durante 6 meses. Então, você pagando ali como contribuinte facultativo, né, você vai ter protegido perante o INSS até 6 meses. Então, você fazendo pagamento, você vai reiniciando do zero a contagem do período de graça. E com isso você vai mantendo a qualidade segurada. Então, vai fazendo as contribuições aí a cada 6 meses para você ir garantindo, caso você venha sofrer um acidente ou ficar doente, você tem direito a outros benefícios perante o INSS. Essa é a participação do doutor André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, trazendo sempre dicas e orientações importantes para você. Muito obrigado, André. Obrigado, Flavião. Foi um prazer aqui estar mais um programa, viu? Até a próxima segunda-feira, né? E eu reforço que a participação do André fica sempre disponível para você no portal sistemmpa.com.br.